Boa noite, amigos! Estamos aqui para uma live da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo, as lives de segunda-feira. Agradecemos a presença de todos, pedimos para que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos e elevando o pensamento ao mais alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso grande mestre amigo, aos nossos mentores queridos, que nos envolvam nesses instantes, para que possamos entender os belíssimos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Então, nós vamos falar de honrar pai e mãe. Os 10 mandamentos, o decálogo significa 10 palavras, decálogo, 10 palavras, resumem as leis que Moisés recebeu no Monte Sinai. Ele escreveu em 2 tábuas de pedra. E esses 10 mandamentos estão na Bíblia, no Velho Testamento, no Êxodo e no Deuteronômio. E o 4º mandamento fala de honrar pai e mãe. Honrarás a teu pai e a tua mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Naquela época, na época de Moisés, a visão dos hebreus não ia além da vida física. Eles não compreendiam a vida futura no plano espiritual. Eles eram mais fortemente tocados pelo que viam, do que pelo que era invisível e que fugia ao alcance do entendimento deles. Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, eles estavam no deserto. O que eles mais desejavam era chegar à terra da promissão e viver um longo tempo nela. Por isso que o 4º mandamento lá na Bíblia diz: honra a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que era a terra da promissão. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, nós lemos 3 artigos: piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parentescos corporal e espiritual e instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E honrar pai e mãe, conforme nos ensinam os espíritos da codificação, é consequência geral da caridade e do amor ao próximo, porque, dizem eles, não se pode amar o próximo sem amar os pais. E honra é um imperativo, é um mandamento, né? Como diz, 10 mandamentos. É um dever a mais, honrar é um dever a mais para com os pais. E a piedade filial é o respeito, é a estima, é a obediência, é a condescendência, ou seja, procurar atender às necessidades com gentileza. O que implica, dizem os instrutores espirituais, a obrigação de cumprir para com os pais, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Então, dever aos pais ou às pessoas que estiveram no lugar deles e nos criaram, nos educaram. Voltando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, mas assisti-los em suas necessidades, proporcionando-lhes tanto quanto possível pequenas alegrias do supérfluo, proporcionando-lhes o repouso na velhice, livrando-os da carga de serviços domésticos, cercando-os de solicitude, ou seja, atender da melhor forma possível alguma solicitação deles, assim como eles fizeram conosco quando éramos crianças. Quantos pais se privaram de muitas coisas para oferecer bem-estar aos seus filhos,
os cuidados na doença ou uma boa educação. Escreve Allan Kardec: as amabilidades, os cuidados carinhosos são somente os juros do que recebemos, o pagamento de uma dívida sagrada. E escreve Allan Kardec: aquele que é ingrato aos seus pais, filhos ingratos, pela lei de causa e efeito, também receberá a ingratidão, o abandono, ainda nesta existência ou nas próximas encarnações. É verdade, né? Certos pais descuidam de seus deveres como pais, mas nós não podemos julgá-los, isso compete só a Deus. E Jesus mesmo nos ensina a pagar o mal com o bem, a sermos indulgentes com as imperfeições alheias, a não maldizer o próximo, a esquecer e perdoar ofensas, a amar os inimigos. E essa obrigação se torna ainda maior para com os pais. Do contrário, nós estaríamos faltando com a caridade e ainda seríamos ingratos. E escreve lá Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo: quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, o povo ainda não compreendia a vida futura, só entendia a vida física. Por isso, né, que o 4º mandamento na Bíblia, né, diz assim: honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar, que é a terra da promissão que eles tanto desejavam. Se os israelitas seguissem o mandamento, viveriam muito tempo na terra da promissão, né? Era a promessa desse mandamento. Mas aí o tempo passou, na época de Jesus, o povo já tinha evoluído um pouco mais, 1200 anos já haviam se passado, e Jesus falou da vida espiritual. Ele disse que o reino dele não era deste mundo, que é no futuro que receberemos as recompensas, inclusive de honrar pai e mãe, né, além de todas as boas obras. E lá nas instruções dos Espíritos, nessa parte, né, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Espírito Santo Agostinho que escreve a ingratidão dos filhos e laços de família, ensinando-nos que a ingratidão é fruto do egoísmo, que nas várias encarnações já lesamos, já fomos lesados, e quando prejudicados, ele diz que nós carregamos ódio, mágoa, desejo de vingança e levamos tudo isso para o plano espiritual. Lá no plano espiritual, passamos por tratamentos, fizemos cursos em várias escolas e acabamos entendendo que se fomos injuriados, ofendidos, prejudicados, também prejudicamos, também ofendemos, e que é preciso perdoar, é preciso reconciliar. E aí pedimos para reencarnar com os nossos desafetos na mesma família. Isso, quem nos fala é Santo Agostinho. Mas, às vezes, nesse contexto, né, de inimigos que voltam na mesma família, na condição de pais e filhos, inimigos de vidas passadas, surge a ingratidão dos filhos, a repulsa que alguns filhos têm pelos seus pais, que é uma antipatia que vem das vidas passadas. Escreve Santo Agostinho: o contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual, às vezes, sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. E aí Santo Agostinho dá instrução aos pais que têm filhos ingratos, para que eles tenham paciência, compreensão, para que cumpram seus deveres de pais amorosos. Mas nós, né? Nós somos filhos ingratos. É preciso esse esforço de honrar pai e mãe.
eliminando mágoas, se houver, buscando perdão e entendendo que os pais nos deram a vida, não importa se eles foram bons ou maus, eles nos deram a oportunidade da reencarnação. Pai e mãe são portas da reencarnação para que possamos continuar evoluindo. Por isso, a nossa dívida para com os nossos pais é imensa. André Luiz comenta o quarto mandamento, escrevendo: lembra-te de que a vida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Não dá para solver, né? Não dá para quitar essa dívida para com os nossos pais, pela oportunidade que estão nos dando de estarmos encarnados e evoluir. E voltando, né, a falar de honrar. Honrar vem do hebraico, significa pesar, medir, avaliar. E a gente também lembra lá uma passagem de Jesus em que ele fala: quem é minha mãe, quem é meu pai? Aí isso também pode nos fazer pensar: quem são nossos pais nessa encarnação? De onde eles vieram? Como se tornaram como são? E aí fica mais fácil compreendê-los, fica mais fácil ver além das aparências, porque pais e mães também são seres em evolução, também erram, e por isso o caminho é perdoar, não esperar que eles nos deem o que eles não estão em condições de nos dar, seja moralmente ou materialmente ou afetivamente. O Caio Fábio é um escritor, é um psicanalista e escreve: honrar pai e mãe é estar à altura deles no bem, porque eles são nossos guias, nossos modelos. Então, honrar pai e mãe é estar à altura deles ou até superá-los, para que eles se tornem pais orgulhosos, né? Dos filhos que têm, filhos bem formados, homens e mulheres de bem. E aí o Caio Fábio fala que honrar pai e mãe não é imitá-los em seus vícios. Né? Às vezes os pais falam assim: olha, você não pode mentir, né? Vem uma pessoa que, né, ele não quer atender, fala: diz que eu não estou. Né? Então, honrar pai e mãe é estar à altura deles no bem, é tentar superá-los no bem e não imitá-los em seus vícios, mas procurando tornarmos-nos filhos melhores, para que sejamos esse orgulho dos nossos pais. E às vezes a gente fica num dilema, né? A gente obedece os pais quando eles nos sugerem ou nos mandam fazer algo que vai contra a ética, contra a moral, né? Se é questão de obedecer pai e mãe, de repente pai e mãe fala para a gente fazer uma coisa que não está dentro das leis de Deus, e aí, o que a gente faz? Essa resposta está lá no Novo Testamento, no livro Atos, no capítulo 5, versículo 29. Olha, uma frase responde esse dilema: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, os Espíritos nos ensinam: honrar pai e mãe significa respeitá-los, obedecê-los, cuidar deles, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque eles também ainda são espíritos imperfeitos. E honrar pai e mãe também na velhice, porque quanto mais idosos, maior são as necessidades deles, mais cuidados eles vão precisar. É preciso que tenhamos tolerância com os seus limites, dando-lhes o direito de estarem na fase da velhice. O padre Fábio Melo escreveu: amar
é entrar no tempo do outro. Olha que lindo! Amar é entrar no tempo do outro. Então, precisamos desacelerar para estar ao lado dos nossos idosos. Não estar só fisicamente presentes, mas com coração, com sentimentos. Porque a velhice é um novo jeito de ser, de estar, de fazer. E amar é isso, acompanhar o processo de mudança do outro. Mas o que acontece, né? A vida é uma correria danada. O tempo passa tão depressa. Muitas vezes não nos damos conta de que nossos pais já estão idosos. Queremos que eles continuem fazendo para nós o que eles faziam há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, e que agora eles não têm mais condições de fazer. Então, o que é acompanhar o processo de mudança do outro? É qualificar a vida do idoso, qualificar, propiciar-lhes qualidade de vida. E isso vem ao encontro do que nos disse, né, que escreveu Allan Kardec, é proporcionar-lhes o repouso, livrá-los da carga de serviços domésticos, cercá-los de solicitude, oferecer-lhes, tanto quanto possível, pequenas alegrias do supérfluo. No Velho Testamento, no livro Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 14 e 15, já havia essa recomendação aos filhos. Lá no Velho Testamento, antes de Cristo. Então, está escrito no Eclesiastes: Filho, ampara a velhice de teu pai e não lhe des pesares em sua vida. E, se forem faltando forças a ele, suporta-o e não desprezes por poderes mais do que ele, porque a caridade que tu tiveres usado com teu pai não ficará posta em esquecimento. Eclesiastes significa as palavras do pregador, aquele que reúne. É um livro muito antigo, foi escrito, não se sabe, entre 450 a.C. a 180 a.C. Foi escrito pelo rei Salomão, rei de Israel, muito sábio. Quando ele já era idoso, né, ele escreveu esses ensinamentos sobre a melhor forma de viver a vida. Isso é sabedoria, ele foi considerado um sábio. Sabedoria é o caminho para uma vida terrena bem vivida. E ele que escreveu essa frase. Vou ler novamente porque é muito importante para a gente pensar nela em relação aos nossos pais idosos. Filho, Salomão falando, rei Salomão, filho, ampara a velhice de teu pai e não lhe des pesares em sua vida. E se lhe forem faltando as forças, suporta-o e não desprezes por poderes mais do que ele, porque a caridade que tu tiveres usado com ele não ficará posta em esquecimento. E tem um texto muito interessante lá na internet que fala que, não diz a autoria, né? É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, né? Anda lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força a nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro do tempo para sair do lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, geme, procura onde é a porta.
É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, hoje nem se lembra onde estão seus remédios. Nós, filhos, temos que trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. A velhice de Deus, nosso Pai e nossa mãe, é um ensinamento para nós. É a fase de devolver-lhes os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor. Quando nossos filhos eram pequenos, tivemos que fazer adaptações em nossas casas, fechando os buracos das tomadas, colocando cercadinhos. E agora, nossa casa também precisa ser adaptada aos idosos. Quem sabe alterando a posição dos móveis ou até a nossa rotina. Então é um grande aprendizado, né? Esse momento em que a gente tem a oportunidade de retribuir, nem que seja um pouquinho, né? Do que eles nos deram. Nós somos hoje, em parte, graças aos pais, né? Aos nossos pais, por tudo que eles fizeram por nós. E, né, mesmo que a situação esteja difícil, Jesus nos pede para sermos caridosos, nos pede para perdoar, reconciliar, aproveitar, né, da melhor forma possível essa oportunidade de crescer, de fortalecer os vínculos de afeto. Esses momentos difíceis, essas antipatias dentro da família, essas aversões entre pais e filhos, às vezes ingratidão de família, né? Diz Allan Kardec, é momento de aprendizado. Aprender o quê? A resignação e o amor, porque tudo está sujeito à lei de causa e efeito, né? Nada acontece por acaso. A justiça divina é infinitamente sábia. E aí eu gostaria de trazer aqui uma historinha, mas acho que todos já ouviram. No entanto, é tão gostoso relembrar que um senhor idoso levou o seu celular para o concerto. E o dono da oficina lhe disse que o celular não tinha nenhum defeito. Aí o senhor idoso falou, né, pro dono da oficina: mas se esse celular não está com defeito, por que meus filhos não me ligam? E então muitos pais vivem sozinhos, não têm com quem conversar, muitos nem sabem utilizar os diversos recursos da internet. O que podemos fazer por eles, né? Pelos idosos queridos da nossa família, principalmente se forem nossos pais? Bom, primeiro vamos nos perguntar como é que nós nos sentiríamos se estivéssemos na situação deles, esperando, ansiosos pelo telefonema ou pela visita dos filhos, netos. Mas filhos e netos estão tão entretidos com a sua rotina diária, com seus compromissos, como nós nos sentiríamos? Mas lembremos, né? Nós, filhos, de que eles nos deram o seu tempo, a sua dedicação, o seu amor. Então não sejamos ingratos, não sejamos insensíveis, não sejamos incompreensíveis, não sejamos ausentes. Porque quando eles partirem para a pátria, né, espiritual, poderemos cair no remorso. E aí vai doer fundo na nossa alma. Então aproveitemos o tempo em que eles ainda estão conosco aqui, encarnados, porque quando eles partirem, sentiremos a consciência tranquila e a paz do dever cumprido. E se eles já desencarnaram? Então nós temos o recurso da prece. A prece é tão poderosa. A prece é um pensamento, é uma energia que atravessa, né, o infinito, chega até onde precisa chegar
Então, quando nós fazemos uma prece de amor, de carinho, de gratidão àqueles nossos entes queridos que estão na pátria espiritual, com certeza eles receberão, com certeza eles ficarão felizes pela nossa lembrança. Então, aproveitemos muito todas as oportunidades que a vida nos traz, estejam nossos pais queridos encarnados ou estejam na pátria espiritual. Então, levemos a eles o nosso amor e a nossa gratidão. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade das famílias serem formadas, pela oportunidade dos reencontros dentro das famílias, pela oportunidade das reconciliações, do fortalecimento dos vínculos afetivos. Senhor, nós que já tivemos tantos pais, tantas mães ao longo dessas nossas muitas existências encarnadas passadas, nós te agradecemos por todos eles, por todos os cuidados que tivemos. Se nesse momento nós não temos condições de lembrar deles, mas que o nosso coração lhes seja agradecido. E a esses que estão aqui conosco agora, pedimos-lhes, Senhor, muita proteção, muito amparo, abençoe a vida deles. E nós, da nossa parte, Senhor, te pedimos, ajuda-nos a enxergar as suas necessidades, a desenvolver a nossa sensibilidade, a estarmos presentes em suas vidas, a conseguirmos qualificar-lhes as vidas dentro das nossas possibilidades. Mas que, em primeiro lugar, Senhor, tenhamos essa boa vontade, essa boa intenção de sempre evoluir, de tornarmos-nos pessoas melhores, filhos melhores, para que possamos estender-lhes o nosso carinho, a nossa gratidão. Senhor, abençoa nossos lares, nossos familiares. Obrigada, amigos queridos, uma boa noite.